Bom, vamos entrar agora no bloco sobre falhas, e nesse bloco a gente vai ter primeiro uma introdução e depois a gente vai ter uma aula para cada tipo de falha aí, né? E junto com esse tipo de falha a gente vai falar sobre os ambientes tectônicos onde elas se formam, né? Achei que ficou mais legal assim da gente juntar as falhas com os ambientes tectônicos no final do curso, que a gente já viu parte de dobras, zona de salhamento, mecanismos de deformação, foliação, lineação, etc, para poder fechar o curso aqui, né? Então, primeira parte vamos falar da introdução aí da parte de falhas, e o que a gente está vendo aí no fundo é uma imagem aérea de parte aí da falha de Santo André, tá? Lá nos Estados Unidos, que eu tirei desse site aí, Thule Scientific. Então, nessa primeira parte, que é só uma introdução, né? Vamos começar aí com terminologia e classificação. Então, falhas são fraturas ou rupturas na rocha em que houve um deslocamento visível por cisalhamento paralelo à superfície dessa fratura. Quer dizer, onde um bloco de um lado, né, a gente tem essa nomenclatura, um bloco de um lado da falha, um bloco do outro, e um bloco se desloca em relação ao outro, né? Isso aí pode ocorrer em qualquer escala, tá? Pode ser desde a escala de lâmina até a escala transcontinental. Tem falhas aí que atravessam mais de 10 mil quilômetros entre o Brasil e a África, tá? Pode ocorrer como superfície discreta na escala que você está observando, como é esse caso aqui da letra A, né? Ou como zonas de falha que são compostas por várias superfícies conjuntas, e geralmente são paralelas umas às outras. Mas como na natureza nada é muito retinho, né? Você pode ter essa geometria mais anastomosada, e uma coisa entrando na outra, fazendo splays, né? E aí você vai ter uma zona de falha, uma zona de dano, né? E são mais facilmente reconhecíveis no campo através de truncamentos de marcadores, tais como acamamentos, foliação, se forem falhas mais novas, né, rios, cercas, coisas construídas pelo ser humano, etc. Aí, né? É uma foto lá do livro do Fossen, né, dessas bifes lá de Sudã, que é uma região lá em Minnesota, e a gente pode ver aqui que o marcador, que é essa dobra, por exemplo, aqui, né, ela foi deslocada aqui para a esquerda, né? Só de olhar assim, normalmente a gente vai falar isso mais à frente, mas não dá para a gente saber se a falha teve uma movimentação só lateral ou se ela teve uma movimentação vertical também, né? Vamos ver por que aí na frente. Dá para ver que teve uma movimentação relativa entre os dois blocos, né? Então se trata de uma falha aí. E também é a mesma coisa, né? Você vê que nós estamos tratando de coisas aqui de escala pequena, mas tem um deslocamento aí, né? O enclave máfico foi deslocado aí com o bloco de cima indo para a direita e o bloco de baixo indo para a esquerda, pelo menos nessa corte que a gente está vendo, né? E aqui algumas fotografias que eu tirei do Davis e Reynolds, né, de redes de drenagem, que, né, os próprios rios estão encaixando na falha, né? Provavelmente esses rios foram deslocados aqui pela falha, que nesse caso também é a falha de Santo André, tá bom? Passando aqui para frente. São fotos que eu tirei lá na Califórnia, tá? Isso aqui é a melange franciscana na Califórnia, e na zona de falha a gente vai ter rochas típicas de falha, que às vezes elas formam brechas, né, que são brechas ultramáficas, com foliação cataclástica e todo ao redor de pedaços de brecha que ficaram mais preservados. E muitas vezes as falhas têm estruturas lineadas, tá? Porque é o atrito onde foi deslocado de um lado para o outro. E aí você vai passar o dedo aí na estria e vai me dizer para qual lado que foi o sentido de movimentação na falha, né? Então existe uma nomenclatura, uma terminologia que vem lá da mineração, né? Onde você tem um bloco, que é o bloco chamado do pé, né, onde o minerador colocava o pé, e o bloco do teto, né, que o minerador entrava aqui para dentro da galeria, e normalmente zonas de falha são boas para transportar fluidos, né? E bem na zona de falha você vai ter, por exemplo, um veio que está rico em ouro, alguma coisa assim. Então o cara cavava bem na zona de falha ali, e ele tinha um bloco onde ele colocava um pé, e um bloco onde estava em cima na cabeça dele, né, que podia cair a qualquer momento, por isso chamado de hanging wall. Então, em português, a gente traduziu isso para teto ou capa e muro ou lapa, né? E para saber qual é o bloco de teto, qual é o bloco de lapa, né? A capa está sempre acima do plano de falha e a lapa está sempre abaixo. Então, vamos pegar o plano de falha aqui e ver qual bloco está por cima e qual bloco está por baixo. Tá? O bloco de cima ele pode ter movimentado tanto para cima, quanto para baixo, quanto lateralmente, quanto obliquamente em relação ao bloco que está embaixo, tá bom? A única diferença do hanging wall para o footwall é que um está em cima do plano e o outro está abaixo do plano. Então a classificação em relação ao deslocamento dos blocos, o rejeito ou slip, né? A gente tem as falhas de rejeito de mergulho, que são as falhas que os blocos deslocaram mais ou menos no mergulho do plano da falha, né? na linha de máximo declive, chamadas as falhas de deep slip. A gente tem a falha normal,
Quando a falha normal tem menos de 45 graus de mergulho, a gente chama ela de falha normal de baixo ângulo, normal, né? E a gente tem a falha inversa, tá? Que é quando o bloco da capa subiu em relação ao bloco da lapa. Se essa falha inversa tem menos de 45 graus de mergulho, normalmente a gente chama de cavalgamento, ou empurrão, ou thrust em inglês. E mais de 45 graus a gente chama de falha reversa, tá bom? Tem as falhas de rejeito direcional, o strike slip. Essas falhas aí, quando elas são mais ou menos contínuas, continentais, etc., a gente costuma falar de falhas transcorrentes, né? E a gente vai ter a falha lateral direita, o destrógera, ou horária, né? Tá rodando para o lado da mão direita. A falha lateral esquerda, o left hand, ou sinistrógera. E as falhas oblíquas, o oblique slip, que elas vão ter uma terminologia combinada. E pode ser uma falha, por exemplo, destrógera reversa com topo para oeste, ou normal sinistrógera com topo para sudeste, dependendo de para qual lado que o bloco está indo, né? Então, a gente vai sempre pegar o bloco da lapa e vai ver para qual lado que ele está indo. Se ele estiver indo, por exemplo, né, que é o caso, é uma falha de cavalgamento que joga um bloco para oeste em relação ao outro bloco, mas também tem o movimento oblíquo destrógero associado, né? Então, tem que botar toda a terminologia. E as falhas rotacionais em tesoura, que o rejeito vai variar de acordo de onde você está ali no strike da falha. Vamos ver isso aí para frente. As figuras aí do Understanding Earth, né? Onde a gente tem aqui a nossa representação da falha inversa, nesse caso que é uma falha reversa, porque o ângulo é maior que 45 graus, né? A gente tem a falha normal e a gente tem a falha transcorrente, tá bom? E algumas exemplificações aqui embaixo com os marcadores. Então a falha normal, né? O teto ou a capa, ele desce em relação ao muro ou à lapa, e em inglês é chamado de normal fault ou às vezes de gravity fault, né? Porque o seu sigma-1 aqui está na direção da força-gravidade. A falha do tipo inversa, né? O teto vai subir em relação à lapa. Se o ângulo do mergulho for muito baixo, menos de 45 graus, a gente chama de cavalgamento, ou thrust fault, ou empurrão. E se o ângulo for alto, a gente chama de falha reversa. Tá? Isso aí tem consequências não só de terminologia, mas de elétricas também, que a gente vai discutir daqui a pouco, tá bom? Então tá aqui o exemplo lá do Understanding Earth das falhas de cavalgamento, né? A gente tem na falha de cavalgamento normalmente uma geometria de rampa e empurrão. Quando a gente falar da aula lá de cavalgamentos, a gente vai falar sobre isso, né? Mas na rampa a gente tem um ângulo mais alto, né? E no patamar a gente tem um ângulo mais baixo que pode chegar até horizontal, né? E aí vai formar os cavalgamentos, né? E às vezes esses cavalgamentos eles são de tão baixo ângulo que você joga verdadeiros lençóis de rocha mais velhas por cima das mais novas, né? Como é o caso aqui da rocha B sendo jogado por cima da rocha C e D, tá? Você olha isso de frente, né? Lá tá lá a rocha B jogada por cima da rocha D com uma superfície mais ou menos contínua aqui de falha, tá bom? Então, normalmente, essas falhas de cavalgamento, elas causam deslocamentos por grandes distâncias, né? Quando você atinge um plano mais ou menos horizontal ali, suas rochas vão embora. E com isso vai ter fatias alóctones de rochas, fatias que vieram de longe, sobre as porções autóctones. As porções autóctones são aquelas que estão na posição original, como é o caso aqui desse bloco BCD, né? Em relação a essa lasca aqui de B, que veio de muito longe. Pode ser até centenas de quilômetros aí no caso. Vamos falar de falha de cavalgamento, empurrão na aula que for dedicada a isso, tá? Então os cavalgamentos são típicos de cadeia de montanha, tanto as recentes como as antigas. E aqui está o caso, né, que eu exemplifiquei aqui, utilizando essa cross-section esquemática aqui do Nepal, né, mostrando o Himalaia, desculpa, né, onde a gente tem aqui a Main Frontal Thrust, que é o cavalgamento frontal. A gente tem um Main Boundary Thrust e uma Thrust central. Aqui você vê como é que o ângulo das falhas vai baixando à medida que você vai aprofundando na crosta, tá bom? Isso é típico aí, tanto de falha de cavalgamento como de falha normal, tá? Esse aqui é outro exemplo clássico de cavalgamento, que é o Moyne Thrust, lá na Escócia, né? E a gente vê aí que os cavalgamentos costumam colocar rochas mais antigas sobre rochas mais novas, como é o caso aqui. O cachorrinho está no Durnes Limestone, que tem 490 milhões de anos, e os xistos do Moyne estão sendo jogados por cima dele. Aí os xistos têm quase 500 milhões de anos a mais, né? Então rochas bem mais antigas jogadas em cima de rochas bem mais novas. E até pode ter também um contraste metamórfico aí, né? Xistos são rochas metamórficas aí de baixo grau, né? Jogadas por cima de calcário, são rochas sedimentares ainda, né? Então existe essa inversão metamórfica também, coisa com metamorfismo mais alto jogado sobre metamorfismo mais baixo. E a gente tem as falhas que tem o movimento horizontal, né? O transcorrente, que é chamado em inglês strike slip, quer dizer, o slip é na direção do strike, né?
E eu estou lá na falha de Santo André. Aqui, realmente, essa ponte aqui divide, né, a placa da América do Norte da placa do Pacífico. E aí tem umas coisas interessantes, né, porque isso é uma falha ativa, isso é uma zona de falha ativa que atravessa a Califórnia, né? Então está aqui ela deslocando um bocado de plantação de laranjeira aqui, que foi atingida por um terremoto nessa falha, né? E esse aqui, o terremoto de 1906, que mudou a divisa da fazenda lá de um fazendeiro para o outro, né? E aí causa confusão aí, onde é que termina o terreno de um, onde começa o terreno do outro. Aí. Olha aí, né? Deslocando rios. Então, um relevo que está muito novo, tectonicamente ativo, né? A gente vê que tem um Nick Point aqui que está sendo deslocado por essa falha, certo? Outro exemplo muito famoso de falha transcorrente, né? A falha alpina, que não é nos Alpes, é lá na Nova Zelândia, tá bom? E aí teve um terremoto em Christchurch lá, né, em 2011, que ele deslocou um monte dessas coisas aí, inclusive causou danos aí às estruturas de estrada de ferro, né? Como é que ela deslocou aí, né? Chegou até a estragar aí o túnel. Se o Papaléguas fosse entrar aí correndo, o coiote vinha atrás e ia bater de cara, provavelmente, né? Esse foi um terremoto de magnitude 7.8. Os maiores terremotos mais destrutivos estão relacionados a falhas transcorrentes, tá? São falhas que realmente causam muito dano aí na superfície da Terra. Então tá a classificação toda aqui em relação a Davis e Reynolds, em relação a Fossen, né? Colocaram aqui, o Fossen colocou até no caso as falhas aqui com representação do plano de falha e representação da estria de falha, né? Então sempre no mergulho para falha normal, né? Falha transcorrente e as lineações vão estar horizontais, tá bom? Mas você tem as várias combinações, né? As falhas oblíquas, por exemplo, onde você teria o plano de falha e a sua lineação vai mergulhar obliquamente, né? Aí pode ser oblíqua normal, sinistrógena, reversa sinistrógena, etc. E as falhas rotacionais, em tesoura, que o Davis Reynolds colocou aqui pra gente, né? Um bloco rotaciona em relação ao outro ao redor de um pivô ou de um eixo, né? Então você tem um incremento de rejeito ao longo de direção da falha, né? O rejeito vai aumentando se você vai para lá ou para cá. Um tipo de falha de rasgamento muito interessante aí. Novamente aqui, né? Agora combinando aqui os diversos tipos aqui de ângulo de pitch da lineação e do dip da falha, né? Você combinando, você vai ter os vários tipos. Isso vem lá do livro do Fossen também, tá? Vamos ver agora umas relações interessantes aí entre as falhas, estratigrafia, que elas cortam, a profundidade dessas falhas e os estresses, tá bom? Então as falhas inversas, elas duplicam a estratigrafia na vertical, enquanto falhas normais podem omitir. Então tá um caso aqui de um furo de sonda, né, que o David Reynolds está mostrando pra gente. Se você tiver uma falha inversa, o que vai acontecer é que você atravessa lá a camada 3, camada 2, de repente você cai na camada 3 de novo, né, camada 2 de novo, camada 1. Então você duplicou a sua estratigrafia. Aí, se você fizer o furo de sonda, ele vai estar assim, ó, 1, 2, 3, 2, 3. Né? Agora, já a falha normal, ela pode omitir, né, alguma parte da estratigrafia. No caso aqui, ó, a camada 3 está em contato direto com a camada 1. Então, você omitiu a camada 2 nesse pedaço. Isso é muito importante aí para geologia econômica, geologia do petróleo, etc. Né? Você tem que conhecer suas falhas, porque, por exemplo, se a sua camada 2 é onde está o minério, né, um furo nessa região não vai pegar minério nenhum. Você tem que ver onde é que você está pegando aí. E se for o caso aqui, né, um furo nessa região vai pegar o corpo de minério 2 vezes, melhor ainda para você, né? Mesma coisa aqui do Fossen, né, dessa vez mostrando para poços de petróleo, né? Aí, no caso, o cara teria que fazer um poço oblíquo, não um poço vertical, para pegar tudo que ele quer aí, né? Às vezes se chama de duplex, essas fatias rochosas que são limitadas na base e no topo por falha, tá? Hoje, isso foi definido inicialmente para falha de empurrão, né? Esses blocos de rocha que tem uma falha na base, uma falha no topo, e eles duplicam aqui dentro, né? Então, mais de uma duplicação, por isso um duplex ou triplex, dependendo de quantos andares você tem. Mas depois descobriu que para falha normal e para falha transcorrente, a gente pode ter duplexes também, tá bom? Então, vamos falar disso aí quando falar de cada tipo de falha. Essa figurinha, essa aqui é do David Reynolds, no caso, mas eu já mostrei também a do Fossen, que todo o livro tem isso aí, né? Mostrando que da superfície para a profundidade você vai ter uma passagem de zonas de falha para zonas de cisalhamento, com milonite se formando, né? Na transição erúptio-dúctil, até chegar ao ducto completamente dito acima de 10 km, 15 km por aí, dependendo do tipo de material que você tem, né? Então isso aqui também eu mostrei já na outra aula, né, que é a figurinha do Ramsay e Huber, mostrando a mesma coisa, que a falha em profundidade ela se transforma na zona mais larga, que vai ser a zona de cisalhamento, tanto se for falha normal, quanto se for falha de cavalgamento ou falha de transcorrente também.
tá? Agora, isso aqui a gente viu no curso de Geologia Estrutural 1, né, que é a classificação de Anderson, 51, que, como ele fala, não tem esforços isolantes na Terra, né, o ar funciona como fluido. Um dos esforços principais deve ser vertical, né, um dos sigmas principais. Se o sigma vertical é o sigma 1, a gente está num regime normal, né, que é que está aqui no meio, né? E aí, pelo ângulo de formação das falhas lá, na maioria dos materiais rochosos, a gente já sabe que se o sigma 1 está na vertical aqui, né, o cisalhamento máximo vai estar formando aqui com os blocos rotacionando para o centro desse sigma 1. E qual o ângulo que eles vão fazer? Cerca de 60 graus com a superfície. Então, normalmente, falhas normais se formam com um ângulo mais ou menos de 60 graus com a superfície, né? 45 para cima, dependendo do material que você está tratando. Se o sigma vertical é o sigma 2, a gente tem um regime transcorrente, né? Porque o sigma 1 está na horizontal e o sigma 3 também. E aí os blocos vão tender a escapar na horizontal mesmo. E se o sigma vertical é o sigma 3, a gente tem um regime de empurrão. E aí, pela mesma indicação que a gente tem para o regime normal, né? As falhas de empurrão, sigma 1 está aqui na horizontal, os blocos vão rotacionar para sigma 1, você vai ter o ângulo de 60 graus aqui. Então, o de 30 graus é o ângulo complementar para fazer 90. Né? Então, a maioria das falhas de empurrão deveriam fazer cerca de 30 graus com a superfície terrestre, tá bom? Então, quando a gente não vê isso, né, na natureza, quando a gente vê falhas inversas que tem mais de 30 graus, né, falhas inversas com 60 graus, alguma coisa tem que ter acontecido, né? Ou você tinha uma falha de 30 graus que foi rotacionada, né? O bloco que ela estava rotacionou e agora ela está num ângulo maior, ou ela pode ter sido uma falha normal, por exemplo, que foi reativada como falha inversa, e aí você vai ter falhas reversas, né? Então, você conhecer essa classificação de ângulo de Anderson e os ângulos que sigma 1 faz com os par cisalhantes, né? Isso ajuda muito você a interpretar a história deformacional de uma área, tá bom? Lembrando lá das estruturas envolvidas em cada par cisalhante, falei isso também lá quando falei de zonas de cisalhamento, né? Por causa da distribuição de estresse, quando você tem zonas transcorrentes, você vai ter fraturas do tipo R, R', P, dobras, né? Porque o sigma 1 está nessa direção aqui, falhas normais abrindo perpendicularmente aqui, paralelamente sigma 3, desculpa, né? E thrust faults também, né? Tem que lembrar da distribuição dos esforços. Sigma 1 vai estar sempre nessa direção aqui. Olha, ele apareceu lá, coloquei ele no final. Então os thrusts vão estar frontalmente a sigma 1. Agora vamos falar um pouco sobre como reconhecer falhas em campo e vender o seu peixe de uma falha aí, né? A gente precisa do máximo de evidência possível. Quando você está fazendo um mapeamento e quer falar que tem uma falha aí na sua região. Normalmente essas evidências envolvem argumento estratigráfico, que é o truncamento, omissão ou duplicação de camadas, como a gente viu, alguns tipos de falhas duplicam as camadas, outros tipos de falhas omitem as camadas. Normalmente você tem truncamento de camadas na falha, né? Colocação de unidades mais antigas sobre as mais novas, como a gente viu lá com o cachorrinho. Justaposição de unidades distintas, principalmente quando você tem um metamorfismo muito distinto das duas, né? Um gneiss jogado por cima de um xisto, ou melhor ainda, né? Rocha metamórfica jogada em cima de rocha sedimentar, etc. Argumentos de campo é você colocar a mão na falha mesmo no campo. Isso é mais raro, porque a zona de falha, principalmente no Brasil, que é um país de intemperismo tropical, né? É a primeira zona a ser erodida, intemperizada. Então é muito difícil você colocar a mão na zona de falha, mas às vezes você acha, procurando aí nas drenagens que se formam ali, né? Superfícies falhadas, caracterizada por espelho de falha com slicking fibers, slicking lines, as zonas de dano, né? Onde a rocha está toda danificada, cheia de veio, etc. Por aí. E os argumentos fotogeológicos e fisiográficos, né? São os fotolineamentos, são muito retilíneos, muito curvilíneos, com controle estrutural de drenagem, estruturas antropogênicas são cortadas por eles também, etc. Né? A gente vai ter esses argumentos aí que podem ajudar a interpretar onde que está uma falha. Em argumento de campo eu colocaria também os argumentos petrográficos, né? Você fazer lâminas dessas rochas e encontrar rochas típicas de falha, né? Estrutura do tipo SC, essas coisas assim. Então, como exemplo aqui, né, para interpretar estruturas em mapa, ou como vender seu peixe, eu coloquei aqui uma imagem Landsat, onde a gente vê um monte de alinhamento negativo aí, né, lá na faixa Rio Preto, tá? E aqui a interpretação de mapa por cima, né, dos lineamentos, ó. Então, escala de imagem de sensoramento remoto, eu interpretei alguns lineamentos negativos, né? Negativos quer dizer que são buracos, né? Normalmente onde você erode, você vai ter zonas de fraqueza, como falhas e fraturas, e onde a coisa está positiva vai ser o acamamento, ou foliação, alguma coisa assim, tá bom? Então, estão aí interpretados esses lineamentos. O lineamento negativo mais proeminente, que está aqui no meio, né? Ele separa domínios de textura e relevo diferente. A gente tem um domínio aqui mais liso e um domínio aqui cheio de lineamentos, né? Tá bom?
E em campo, esses domínios correspondem a unidades distintas. O que está em cinza é um xisto e o que está em marrom é um quartzito. Então, esse lineamento corresponde a um truncamento estratigráfico, né? Você está colocando duas unidades distintas em contato uma com a outra aqui. Tá? Então, são dois argumentos aí já legais para a gente interpretar isso aí como uma falha. O primeiro são os lineamentos negativos, né? Mas até aí um contato também litológico normal poderia fazer lineamentos negativos por erosão, né? Mas a gente tem também o truncamento estratigráfico, né? Colocando coisas diferentes aí em contato. E aí em campo o que a gente vê nessa região, que tá aí o Júlio Sanglard olhando, né? São rochas verticalizadas, com lineação oblíqua muito forte. E olhando por cima, né? São quartzitos, não é muito fácil de ver. Mas às vezes a gente vê essas estruturas do tipo SC, tá bom? Né? E outras estruturas de milionistas eu não coloquei, mas tem lâminas dessas rochas, né? Fizemos LPO, etc. Estrutura SC, foliação de alto ângulo e lineação oblíqua, como movimentação do estrógeno. Então a gente tem os argumentos fotodiológicos, o lineamento negativo, as lineares encaixadas, separando domínios de características distintas, textura, relevo, etc. O argumento estratigráfico, truncamento de unidades distintas, de um lado o elemento é uma coisa, do lado outra, e depois a gente conseguiu, já por datação, ver, né, que tem uma distância enorme, uma unidade é paleoproterozoica e a outra neoproterozoica. Os argumentos de campo, uma zona de alta deformação, cheia de estrutura SC, duplexes, rampas e patamares, etc. Os argumentos petrográficos, né? Você vai lá na lâmina e vê que são rochas miloníticas, pode encontrar pseudotaquilites, etc. Por aí. Então, quanto mais argumentos, mais coerente vai ser a sua interpretação, consequentemente, mais fácil é você vender o peixe que existe uma falha ali. Mas nem sempre você consegue todos os argumentos, aí você vai ter que utilizar mais um ou mais outro aí até você conseguir convencer quem está lendo o seu mapa, tá bom? Então, falando ainda de aspectos fisiográficos, né? A gente tem a linha, o traço de falha, que é a interseção do plano da falha com o terreno, e a escarpa, que é essa face, o talude íngreme, né? Que corta abruptamente a morfologia, que é a parte aflorante do plano de falha, né? Então tá aqui o traço e aqui a escarpa, né? E às vezes na escarpa você vai formar esses tipos de leques aí, né? Aluviais, e entre os leques, pela própria morfologia de formação, quando a falha é muito nova, né? Você vai ter essa geometria do tipo ferro de passar, tá bom? Triangular, assim, isso é típico de zona de falha muito recente, tá bom? E aqui mostrando, se você corta, por exemplo, um relevo, né, você pode ter esses escarpes aí, e lembre-se, né, da regra dos Vs. Então, para o lado que mergulha aqui o plano, a gente vai ter os Vs da hidrografia apontando. Então tá aí o relevo típico de escarpa de falhas, em forma de ferro de passar, né? E em campo, como é que isso parece, né? São essas coisas aí formando esses biquinhos. Olha aqui embaixo, né? Formando aqui os ferros de passar, tipicamente onde a gente tem uma zona que deslocou de uma vez. Isso aqui, se não me engano, é lá na Argentina, tá bom? Que a gente tirou lá no campo. Mesma coisa aqui, ó, o tanto de faceta indicando aqui, né, os ferrinhos de passar, indicando a falha mergulhando para o lado de cá, tá bom? E aqui lá do livro do Fossen, mostrando, né, aquela coisa da regrinha dos Vs. E por que isso se forma, né? Porque você vai formando segmentos aqui das suas falhas, que elas vão se juntando um com o outro até fazer a zona de falha maior, tá bom? Às vezes, na geometria de falha normal, você vai ter grabens e rochas, né? No grabens você tem formação de lagos, né? Fandeltas caindo nos lagos, etc. Vamos falar disso quando falar de falhas normais lá mais para frente. O rejeito, o que é, né? É o deslocamento relativo entre pontos que estavam adjacentes, os lados opostos da falha. Você tem que medir o rejeito no plano da falha, né? Determinar os componentes geométricos do deslocamento de um bloco em relação ao outro. E o slip tem que levar em consideração a direção, o sentido e a magnitude de deslocamento real na falha. Então, topo para norte, falha normal, com magnitude de 2 km de rejeito, por exemplo, né? Se a gente não tem informação completa sobre esses três fatores, você vai se referir à separação, que é o deslocamento relativo aparente, ao invés do rejeito, que é o deslocamento real, tá bom? Então, você tem um componente horizontal da separação, que é o heave, né? Se a gente estivesse olhando de cima, o que a gente ia ver é esse heave, não o rejeito real, né? Você tem o throw, que é o componente vertical, né? Você tem o net slip, que é o rejeito verdadeiro, que você tem que medir no plano da falha, né? Então, a separação horizontal é vista no plano horizontal. A gente tem que tomar cuidado, porque não dá para utilizar normalmente diretamente essa separação horizontal para inferir o sentido de movimento da falha, porque quando você olha por cima, principalmente depois de erosão, né, quase toda falha apresenta separação horizontal. Por exemplo, essa falha aqui, ó, né, a gente tem uma dobra falhada, e quando a gente olha por cima, depois que ela erode, a gente vai ver, né, essa camada 4 aqui, por exemplo, ela deslocou para cá. Porque a gente está vendo, né, um lado desceu muito mais do que o outro. Aqui a gente está vendo um corte muito mais em cima, na parte mais fechada da charneira. Então,
Então, se a gente vê só esse lado do afloramento, a gente poderia pensar que a falha é uma falha destroger, né? Poderia ser uma falha strike slip destroger. Mas se a gente vê só o outro lado, né, o lado de cá, a gente ia achar o contrário, que é uma falha sinistroger. Na verdade, não é nenhuma das duas, porque o que a gente está vendo aqui não é o rejeito. O que a gente está vendo é só a separação horizontal, né? Então, na verdade, você tem que mapear lá e botar a mão no plano de falha para você saber o rejeito real, né? Ou fazer isso geometricamente, tudo bem? Né? Não se engane aí pelo que você vê em mapa, tá bom? Então, visão em perfil, visão em mapa. Para você saber o rejeito real, né, você tem que ter uma linha geométrica que é interceptada pela falha. Então, a gente tem um bloco da falha do lado de lá, um do lado de cá, aqui uma no bloco da capa e uma no bloco da lapa, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma linha de charneira, que é uma linha que estava contínua antes do deslocamento, né? E aí a gente consegue ver, ó, por essa linha de charneira, né, onde é que ela está atravessando agora nos dois pontos, qual foi o rejeito da falha. Isso aqui é a base de um exercício aí, que ele é um rito de passagem para os estudantes de geologia estrutural, que é o exercício da falha de Billings, que vocês vão fazer aí no bloco, acho que no bloco 3 de exercícios, né? Então lembrem-se disso aqui, como resolver esse problema aqui de Billings, que ele não é muito simples, não, mas ele é muito interessante quando a gente consegue resolver, tá bom? Rochas de falha a gente já falou um pouco, quando falou lá das zonas de salhamento, né? Falhas, zonas de salhamento rupture, a mesma coisa, forma esse volume de rochas deformadas, né? E a gente tem rochas que podem ser coesas e não coesas nessa região. A gente tem as brechas de falhas, gauge ou farinha de falha, que são as rochas não coesas, e quando elas são coesas, quer dizer, quando elas têm um cimento ali, né? Pseudotaclito, crush brecha e cataclasitos. Não vou falar muito sobre essas aqui não, porque a gente falou na outra aula já de zonas de salhamento, vocês podem voltar lá, inclusive com essas fotos aí, né, das rochas de brecha de falha, etc. Olha aí os lichenides, os espelhos de falha também falando lá, né, superfícies altamente polidas, a zona de falha gera esmerilhamento, uma parede em relação à outra, com essas estrias aí típicas, né. Mas isso pode formar também, por exemplo, pelo movimento de geleiras, né, então você tem que ficar esperto aí se você está lidando com uma falha ou com uma geleira que poliu o seu afloramento, né? Bom, se você tem asperezas, objetos rígidos nas paredes, né, elas podem escavar as ranhuras na parede adjacente, e aí você vai ter, né, se eu tiver esses objetos, essas depressões, esses clastos tectônicos aí que podem te indicar o sentido de movimentação da falha, né? Você passa o dedinho lá e vê para qual lado que seu dedo está conseguindo deslizar, né? Já falamos disso também na outra aula, né, dos lichen fibers aqui também, onde tem as fibras, onde se depositam os minerais, e os stilhortes, onde a pressão é positiva, né? Vou passar um pouco mais rápido, porque já falamos isso aqui, vocês podem voltar na outra aula lá. E aí, novamente, as figurinhas mostrando, né, quando você passar o dedo, você vai ver que você forma os stilhortes na direção aqui, onde está sendo a movimentação, e as fibras, né, no step descendente. Então, você consegue passar o dedo para cá, mas não para lá, né? Olha aí uma foto lá da falha Hurricane do Fossen, né? Tem muita foto lá da falha de Corinto, lá na Grécia, que mostra essas movimentações recentes aí. E aí do Davis Reynolds, aí aqui a gente já sabe, por exemplo, nesse caso, né? Você conseguiria passar o dedo de baixo para cima, mas não de cima para baixo. De cima para baixo ia truncar, né? Então o movimento tem que ser nesse plano aqui, né? Descendo aqui, tá bom? É assim que a gente faz a movimentação em falhas recentes aí. Drag folds também, você pode usar, né, essas dobras de arraste, que são as dobras de marcadores de um lado e de outro da falha, para determinar o sentido do rejeito, né? Olha aí, por exemplo, esses camaradas aí, aqui tem uma drag fold, né? A sua camada foi dobrada aqui na sua falha normal, tá bom? Para terminar, vamos falar rapidinho aí das falhas em 3D. A gente tem que lembrar que a gente está olhando coisas em 3D e não só num plano de corte, né? A gente acaba esquecendo um pouco disso. As falhas se nucleiam em zonas de intenso fraturamento, então normalmente essas fraturas se juntam uma com a outra aí, até você ter o seu colapso aqui do bloco de lapa descendo em relação à capa, né? E quando a gente olha isso em 3D, né, a gente tem terminações dessas falhas, né? Podem ocorrer por diminuição progressiva do rejeito, pode ocorrer por escalonamento com outras falhas, por falhas de transferência que ligam uma falha à outra, né? Nesse caso aqui a gente tem uma zona de dano muito concentrado, né? Que você vai ter uma zona de drag que carrega as dobras, mas ela vai diminuindo em relação, né, a esse ponto aqui, que é o ponto de rejeito mínimo. Em 3D, como é que isso vai ficar, né? As falhas têm esse formato aí de disco, né? Onde o disco, você tem um ponto de máximo strain aí, ele vai diminuindo em relação aos seus cantos aí, né? Você pode ter esse tipo de geometria, né? Falhas que
fazem que um bloco abata muito mais de um lado do que do outro, né? A zona de dano pode até continuar para lá, mas pode ser até invisível em dados sísmicos, né? Acaba sumindo porque a falha tem que acabar em algum lugar. Quando a gente falar de falhas normais, grabens, etc., nós vamos falar mais de falhas de transferência, essas coisas assim, e aí vai ficar mais claro como é que acontece esse tipo de coisa e o que é a importância delas para sistemas petrolíferos, etc., e por aí, né? Então essa semana foi só para a gente fazer uma introdução, e aí na próxima semana a gente entra com a aula de falhas normais e sistemas tectônicos distensivos e extensivos, tá bom? Até lá então.